irmãos para que abram a Escritura na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos de 15 a 23. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, de 15 a 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Elogiar é uma arte. E o elogio ele precisa ser muito bem construído, senão o seu efeito ele pode ser negativo. O elogio ele precisa reconhecer o mérito, o crédito, a virtude, porém ele não pode passar a impressão de que aquele que recebe o elogio alcançou o ápice, que ele não tem mais espaço para crescer ou para desenvolver-se. Então, o elogio precisa ter o reconhecimento, o justo e correto reconhecimento, e trazer consigo sempre um desafio, para que aquele que fora elogiado prossiga, avance, cresça. O texto que nós lemos começa com um elogio. O apóstolo Paulo está elogiando alguns aspectos da igreja que ele mesmo plantou e pastoreou, a igreja que está localizada em Éfeso. E ele destaca 2 pontos. Primeiro ponto, ele destaca a fé que há entre vós no Senhor Jesus. E talvez você possa dizer, ora, não é óbvio que a fé do cristão deve estar posta em Jesus? Sim, este é o mandamento, é a ordenação bíblica. Porém, muitas pessoas desviam o objeto, ou desviam-se do objeto correto da fé, que é Cristo, e passam a adotar um outro objeto. Muitas pessoas possuem fé na fé, como se a fé por si mesma ela fosse mágica, ela fosse autônoma, ela fosse independente. Então as pessoas dizem mais ou menos assim: tenha fé que vai dar certo, tenha fé que vai funcionar, tenha fé que você vai conseguir. Pense corretamente, pense positivamente, pense de uma maneira otimista, que vai dar certo. Ora, isso não é fé bíblica, isso aí é o que nós podemos chamar de autoajuda. Não é a fé em si que faz com que a coisa funcione, é o objeto da fé. Então, Paulo está elogiando os cristãos de Éfeso porque eles possuem fé em Cristo. Eles não possuem fé em pensamento positivo. Eles não possuem fé em proatividade. Eles possuem fé em Cristo. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. É o objeto que qualifica a fé. Se a fé for frágil,
Se a fé for tênue, se a fé for pequena, mas ela estiver posta em Cristo, é isso que serve, é isso que vale, é isso que funciona, porque o objeto é forte. Um homem queria atravessar um lago que fora recém-congelado. A camada de gelo era muito fina. E o homem, então, resoluto, disse ao seu companheiro: eu vou atravessar o lago. E o companheiro lhe disse: o gelo está fino, é perigoso. E ele olhou para o companheiro e disse: eu tenho fé. E o companheiro retrucou: fé forte em gelo fino é uma desgraça. Tem muita gente que tem fé forte em gelo fino. Não, a nossa fé, por mais frágil que seja, ela deve estar voltada para Cristo, porque é Ele que fortalece a nossa fé. Porém, Paulo vai além no seu elogio, já tendo destacado a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Ele diz: e o amor para com todos os santos. Era uma igreja onde o amor estava presente, era uma igreja onde o amor era marcante, era uma igreja onde o amor se fazia sentir, onde ele podia ser vivenciado. E o texto diz que não era um amor seletivo, que não era um amor que fazia qualquer tipo de segregação. O texto diz amor para com todos os santos. Então era uma igreja carinhosa, era uma igreja afetuosa, era uma igreja que servia, era uma igreja onde as pessoas cuidavam umas das outras. E Paulo diz: parabéns, vocês estão de parabéns, porque vocês têm fé em Cristo e vocês têm amor para com todos os santos. De sorte que não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Eu oro por vocês, agradecendo a Deus a fé e o amor. Mas depois de ter feito o justo e correto elogio, ele traz um desafio. Ele deixa claro que a igreja que ia bem, ela precisava continuar crescendo, se desenvolvendo, amadurecendo, frutificando e honrando ao seu Senhor. E, portanto, na mesma oração que ele manifestava gratidão, ele agora fazia uma súplica, ele agora fazia uma intercessão. E ele disse: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração. Paulo não está pedindo que os cristãos de Éfeso recebam algo novo, algo inédito, algo desconhecido. Não. O que ele está pedindo a Deus é que Deus dê graça ao seu povo, aos cristãos em Éfeso em particular, para que eles valorizem aquilo que eles já receberam, para que eles valorizem as bênçãos que já foram derramadas, as graças que foram oferecidas, os presentes que foram ofertados, porque nós corremos um sério risco de querer algo que nós não temos e desprezar aquilo que nós já recebemos. E muitas vezes queremos aquilo que nem sequer é próprio, aquilo que nem sequer é correto, porque Deus sabe o que precisamos e Ele então já nos dispensou toda sorte de bênçãos. Valorizemos as bênçãos que nós temos, desfrutemos das bênçãos que já recebemos. E Paulo então, como um pastor cuidadoso, como um pastor zeloso, ele está diante de Deus em oração para que o seu povo, pelo poder do Espírito Santo, para que o povo de Deus perceba a importância das bênçãos que já desfruta e possa então aplicar estas bênçãos na sua vida prática. E ele então vai falar sobre 3 aspectos, ele vai falar sobre 3 áreas nas quais a igreja que já as possui precisa aprofundar-se, precisa crescer, precisa utilizar, precisa valer-se. E ele diz então, primeira área, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento.
Então, Paulo vai dizer aqui, em outras palavras, você quer fortalecer-se na graça, você quer fortalecer-se para os dias de luta, para os dias maus, para as dificuldades. Então, olhe para o seu passado. Veja o que Deus fez por você no passado. Veja, então, qual é a esperança do seu chamamento. E como nós, então, podemos olhar para o passado e ter esperança? Não a esperança do brasileiro, que é a última que morre. É a última, mas ela morre. Mas a esperança bíblica, que não morre, que triunfa, que é vitoriosa, que é uma esperança sólida. Ele diz, olhe para o passado. E acerca de que passado Paulo está falando? Ele explica, ainda no capítulo 1, a partir do verso de número 3. Veja que Paulo vai remeter-nos à obra de Deus em favor da nossa salvação. E a primeira coisa que ele destaca é quem é o autor da nossa salvação. Portanto, ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E ele diz, no versículo 4, assim como nos escolheu. No versículo 5, nos predestinou para Ele. Paulo vai dizer, então, olhe para o passado e veja quem é o autor da sua salvação. O autor da sua salvação não é o pastor da igreja. O autor da sua salvação não é o conselho da igreja. O autor da sua salvação não é a denominação a qual você pertence. O autor da sua salvação é o próprio Deus. É Deus quem nos elegeu. Deus quem nos escolheu. Deus quem resolveu nos salvar. Aquele que com o seu poder criou todas as coisas e pelo seu poder governa todas as coisas e nada escapa ao seu controle soberano. Por isso, no momento da tristeza, no momento da adversidade, no momento da angústia, no momento de fraqueza, olhe para Deus. Jonas vai dizer que ao Senhor pertence a salvação. Então nós não estamos aqui porque nós somos sábios, porque nós somos inteligentes, porque nós somos fortes, porque nós somos bons. Nós estamos aqui porque alegre-se, Deus é. Alegre-se, Deus é por nós. Ele é o autor da nossa salvação. Quando nós olhamos para o passado, nós percebemos o poder e a providência de Deus agindo para que nós possamos conhecer ao seu Filho Jesus Cristo. Então nós estamos aqui por obra de Deus. Mas até o fato de participarmos do culto é uma obra de Deus. Porque nós não estamos aqui por iniciativa própria, mas nós estamos aqui em resposta ao chamado de Deus. Foi Ele quem nos chamou, foi Ele quem nos convocou, foi Ele quem nos comissionou. Mas Paulo vai além. Não apenas quem, também quando. E ele vai dizer, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu antes de criar todas as coisas. Deus nos escolheu na eternidade. Deus nos escolheu antes de criar anjos, arcanjos, serafins, querubins. Antes de criar os astros, os planetas. Antes de criar qualquer coisa, na eternidade, Deus nos amou. Deus nos escolheu. Deus nos chamou. Há um hino que diz, amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxer à terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Você não foi chamado por nenhum motivo próprio ou particular. Você foi chamado na eternidade porque Deus livremente resolveu lhe amar. É isso que o texto nos diz. Nos escolheu antes da fundação do mundo e em amor
nos predestinou. O amor de Deus, ele é assombroso, porque o amor de Deus é um amor eterno, é um amor imutável. O amor de Deus, ele não pode crescer, aumentar, e ele não pode diminuir. Como Deus nos amou na eternidade passada, ele vai nos amar por toda a eternidade. Porque o amor dele tem como garantia o próprio ser de Deus, e não os nossos méritos. Não pense que porque você veio hoje à igreja, Deus passou a lhe amar mais. E caso você ficasse em casa assistindo o Fantástico, Deus iria lhe amar menos. Porque não é por conta do que você faz que Deus lhe ama. Deus lhe ama por conta de quem ele é. E o seu amor é um amor imutável. E você pode então dizer, e pastor, então se é assim, por que eu não fico em casa assistindo o Fantástico? Porque você responde a este amor com o seu amor. E você sente prazer no amor de Deus. É por isso que você não está em casa assistindo o Fantástico. E você está aqui, bendizendo ao autor e consumador da sua fé, que vai amar você por conta do caráter dele, que é um caráter imutável. Paulo diz, olhe para o passado e você vai ter motivo para exultar. Olhe para o passado e você vai ter razão para trabalhar, para fazer, para realizar, porque você sabe que Deus lhe escolheu, e ele escolheu na eternidade. Eu não sei se você já teve o desprazer de ser convidado para uma festa, porque os convites sobraram. Você não fazia parte da lista original. Porém, a gráfica errou, emitiu mais convites, o dono da festa ficou com pena de jogar os convites fora. E ele disse, então vou convidar mais algumas pessoas. E você é convidado e, a princípio, você não sabe. E você pensa que você foi convidado porque faz parte da estima. E diz, olha, muito obrigado pela sua estima. E a pessoa diz, não tem estima não, é porque os convites sobraram, e aí eu não quis jogar fora, e aí eu convidei você. Como você se sentiria? Ah, meus queridos irmãos, Paulo está dizendo, nós não fomos chamados por Deus porque sobraram convites. Nós não fomos chamados por Deus porque sobraram vagas. Nós fomos chamados por Deus porque imerecidamente Ele resolveu nos amar. Nós fomos chamados por conta de quem Ele é. Mas Paulo diz, olhe para o passado e veja quem lhe chamou. Olhe para o passado e veja quando ele chamou. E mais, olhe para o passado e veja o objetivo para o qual você fora chamado. Quando nós falamos de eleição ou de predestinação, geralmente as pessoas pensam, falam, raciocinam, como se fosse um ticket, um ingresso para adentrar ao céu. Como se ela recebesse, então, o seu ticket e aquele ticket lhe garantisse a entrada ao céu. A eleição eterna e amorosa de Deus, que nos garante a vida eterna de qualidade, ela tem como objetivo o sermos conforme a imagem do seu Filho. Por isso o texto diz que Ele, em amor, nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. É para sermos conforme o seu Filho, Jesus Cristo, para que o nosso caráter seja moldado ao caráter de Cristo. Então, por que Deus nos escolheu? A razão eu não sei, sei que foi baseado em amor e com o propósito de imitarmos, copiarmos Cristo. Foi para isso que Ele nos chamou. E é por isso que o Espírito de Deus trabalha em nós todos os dias, para que as nossas imperfeições sejam retiradas e nós sejamos transformados mais e mais à imagem de Cristo, para que naquele grande dia, quando Cristo haverá de apresentar a sua noiva, que é a igreja, Ele a apresente completamente sem defeito, completamente sem qualquer ranhura, completamente despida de qualquer imperfeição. Então o filho dirá ao pai, pai, eis aqui a minha noiva, eis aqui aqueles que me foram dados, eles estão aperfeiçoados para por toda a eternidade adorar ao Senhor. Paulo diz, olhe para o passado
e você vai ter razão para viver. Olhe para o passado, percebendo a obra de Deus, e você vai ter forças para encarar uma segunda-feira, uma terça-feira, uma quarta-feira. Você vai ter forças para enfrentar as lutas domésticas, você vai ter força para lidar com a enfermidade, você vai ter forças para lidar com as objeções, oposições e tudo aquilo que faz parte da vida neste mundo de pecado. Olhe para o passado. Mas o apóstolo Paulo, ele vai prosseguir. Não é apenas para que os olhos sejam iluminados quanto à esperança do chamamento. Ele vai dizer mais: qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? O que quer dizer isso? Qual é o nosso lugar no cuidado de Deus? Os estudiosos, eles aqui divergem na interpretação. Uns dirão, Paulo diz que Deus é a herança do seu povo. Outros dirão, não, Paulo está dizendo que o povo é herança, propriedade de Deus. E eu, particularmente, caminho com a segunda interpretação, que Paulo está dizendo que nós somos propriedade de Deus. Isso faz sentido, porque ao longo de todo o Antigo Testamento, nós somos chamados de o povo de Deus. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Então eu entendo que Paulo está dizendo que nós somos propriedade de Deus. Nós somos herança, constituídos herança de Deus. E como é que nós chegamos a esta condição de herança de Deus? Paulo vai dizer, a partir da obra de Cristo. Veja que ele vai nos falar a partir do verso 5, ele vai dizer, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Paulo está dizendo, nós pertencemos a Deus, somos sua propriedade, somos seu tesouro, por meio da obra de Cristo. Então, Paulo aqui está dizendo agora, outrora, eu recomendei que você olhasse para o passado. Agora, eu estou recomendando que você olhe para o futuro. Olhe para o futuro. E alguém pode perguntar, o que posso esperar no futuro? Paulo vai dizer tudo, toda segurança. Por quê? Porque você é propriedade de Deus. Você pode olhar para o futuro com esperança. Você pode olhar para o futuro com segurança, porque você pertence a Deus por meio de Cristo. Que segurança tenho em Jesus? Pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim e nada vai me separar do seu amor. Nada vai me afastar do seu cuidado. Portanto, o meu futuro está garantido, independente das mudanças que ocorram na política, na economia, independente de qualquer coisa que venha a acontecer, o meu futuro está garantido. Eu vejo nos dias de hoje uma preocupação dos pais. Os pais querem que os seus filhos tenham uma boa formação e, tendo uma boa formação, geralmente, majoritariamente, não estou falando de uma forma total, existem as exceções, mas há aqueles que dizem, não, meu filho precisa fazer um bom concurso, de preferência em âmbito federal. E qual é o objetivo? Garantir o futuro.
Porque os pais estão pensando na aposentadoria dos filhos antes mesmo dos filhos começarem a trabalhar. Os pais não, ele precisa garantir o futuro. E o jovem mal começa a trabalhar, no primeiro dia ele já faz o cálculo de quando é que ele vai aposentar. E a preocupação dele é com o futuro. O futuro. O futuro. E eu pergunto aos meus irmãos, quem pode humanamente garantir o nosso futuro? Quem pode? Quem pode garantir os próximos 10 segundos aqui neste auditório? Quem pode? Nós somos como uma flor que desabrocha de manhã, à tarde murcha e seca. Nós somos como vapor, fumaça. E nós falamos do futuro como se nós pudéssemos garantir o futuro. Um homem ganhou aproximadamente 243 milhões. Ele ganhou 243 milhões. Depois vocês podem conferir isso aí num site de buscas. Você sabe o que ele comprou com esse dinheiro? Sabe? O meu amigo aqui disse que sabe. Ele não comprou nem um picolé. Ele morreu 21 dias depois que ganhou o dinheiro. Talvez quando ele recebeu o prêmio, ele tenha pensado, garantir o meu futuro. Que futuro? Quem é que pode garantir? Paulo diz, só Deus garante o nosso futuro. E ele garante o nosso futuro mediante Cristo. Que Cristo nos introduziu na família de Deus. Mediante, ele diz o versículo 7, mediante redenção. Nós fomos comprados a preço de sangue. Cristo foi à cruz do Calvário e pagou a nossa dívida ao Pai, porque nós éramos devedores a Deus, porque nós éramos transgressores, nós éramos, conforme ele diz no capítulo 2, filhos da desobediência, filhos da ira. E então Cristo se oferece ao Pai em sacrifício, recebe a ira de Deus sobre si, quita a nossa dívida, e nós então somos achegados a Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus e não paz de Deus. Paz de Deus é o que nós desfrutamos em meio à tribulação, à angústia, em meio à perseguição. Paz com Deus é o nosso relacionamento com Ele. Porque antes nós éramos inimigos, éramos adversários. Antes nós estávamos condenados, filhos da desobediência, filhos da ira. Mas Cristo na cruz fez a nossa redenção. Ele nos comprou, ele pagou o preço pela nossa salvação. Então Paulo diz, você tem futuro porque Cristo se entregou na cruz do Calvário por você. Mas Paulo usa uma outra palavra. A primeira é uma palavra técnica, redenção. É uma palavra do âmbito comercial. Redenção é pagamento de resgate. Mas agora ele usa uma outra palavra técnica, que não é do mundo comercial, é do mundo religioso, é do mundo do sacrifício. Ele usa a palavra remissão. Remissão tem a ver com purificação. E aqui a ideia é que outrora, quando os escravos eles eram vendidos, eles eram levados pelos proprietários como eles se encontravam, sujos, mal vestidos. Eles eram adquiridos e levados. Paulo vai dizer, não foi assim que Cristo fez. Ele nos comprou, mas ele nos remiu. Ele pagou o preço, mas ele nos purificou. Ele trocou as nossas vestes, ele trocou as nossas roupas, ele nos purificou. E nós agora somos agradáveis a Deus. Deus olha para nós e se agrada, porque nos vê por meio do seu Filho. Ele não nos vê in natura como nós somos, mas ele nos vê pelo sacrifício que foi redentivo e foi remidor. Paulo diz, a esperança
para o futuro. Quantas coisas nós não sabemos? Tantas coisas. Mas tem uma coisa que nós sabemos, e isso é o que nos basta. E o que é que nós sabemos? Nós sabemos em quem temos crido, e que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Quando o cego de nascença fora curado, os líderes religiosos fizeram várias perguntas ao cego. E o cego disse: não sei, não sei, não sei. Mas chegou um momento que o cego sabia de algo. E ele disse com muita convicção: uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então nós não sabemos de muitas coisas, mas uma coisa nós sabemos: nós somos do Senhor. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Nós somos sua propriedade particular. Nós somos o seu tesouro. Nós somos a sua herança. E isso pela obra de Cristo, que nos redimiu, que nos remiu. E agora nós somos da família de Deus. O nosso futuro está garantido. E aí você pode dizer: bom, pastor, o senhor falou do passado, falou do futuro, e quanto ao presente? O que é que nós temos para o dia de hoje? É o terceiro item da oração de Paulo. O primeiro item, ele pede para que haja o deleitar-se na esperança do seu chamamento. No segundo item, ele pede para que os crentes possam deleitar-se na riqueza da glória da sua herança nos santos. E no terceiro item, ele diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo está dizendo: olha, no presente nós temos o poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ele diz no versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Você acredita que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos? Ressuscitou fisicamente, que o corpo dele saiu da sepultura? Você acredita nisso? Não é só que você tenha informação, que você ouviu falar, que todo mundo na igreja fala a respeito desse assunto. É que você acredita que isso é pessoal. Você acredita nisso? Paulo está dizendo: olha, o mesmo poder que tirou o corpo de Cristo da sepultura é o mesmo poder que está à disposição do povo de Deus. É o mesmo poder que está presente e atuando para a nossa santificação, para a nossa consagração, para a nossa dedicação. Muitas pessoas, equivocadamente, colocam a sua esperança de santificação em métodos, em práticas, porque as pessoas gostam disso. Então, 21 dias para tal coisa, 40 dias para tal coisa. E as pessoas fazem, e depois elas veem que aquilo não resolveu, porque aquilo não é mágico. Paulo diz: o poder de Deus é que atua para a nossa santificação. Se nós estamos lutando com hábitos, práticas, costumes, vícios, se estamos lidando com situações que bloqueiam, que impedem a nossa santificação, nós devemos recorrer a Deus. E o seu poder está disponível para nos ajudar. Nós temos um irmão mais velho, e esse irmão mais velho chama-se Jesus Cristo. Quem tem a experiência de ter vários filhos, sabe que o filho mais novo, o caçulinha, é o mais valente, é o mais corajoso. Sabe por quê? Porque ele arranja a confusão e quem vai resolver?
é o mais velho. Ele desafia qualquer um para briga. E na hora que o adversário coloca, ele diz, vou chamar meu irmão ali para resolver esse negócio. É assim que a coisa funciona. Diante do adversário da nossa fé, Satanás, nós não temos que estar lutando contra ele. Nós temos que recorrer ao nosso irmão, Jesus Cristo. E é ele que luta por nós. É ele que atua em nosso favor. É ele que nos livra das nossas mazelas, dos nossos erros, das nossas incoerências. É ele que nos socorre. Paulo diz, olhe para o passado e você terá motivo para exultar. Olhe para o futuro e você terá razão para alegrar-se. Olhe para o presente, tenha ânimo e siga em frente, porque Deus é por nós. Paulo elogiou a fé, elogiou o amor e trouxe consigo os desafios. Conforme fora dito aqui, 70 anos da primeira igreja presbiteriana de Linhares. Uma igreja que está consolidada, uma igreja que tem uma liderança bonita, responsável, fiel, uma igreja que ao longo das décadas tem frutificado, mas não uma igreja perfeita, uma igreja que alcançou o ápice, uma igreja que continua na dependência de Cristo, uma igreja que continua submissa a Cristo, uma igreja que se alegra na vontade do seu bendito e glorioso Salvador. Uma igreja que tem consciência de que a obra não foi concluída e que a obra precisa avançar, alcançando cada lar, cada bairro, alcançando o município e onde mais Deus for servido em enviá-los. Proclamando a mensagem que tem em si o poder de transformar uma pessoa. A mensagem do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na hora da dificuldade, olhem para o passado e vejam Deus agindo em favor de vocês. Quanto ao futuro, não tenham medo, Deus garante o caminhar de vocês. Quanto ao presente, alegrem-se, porque o Espírito de Deus continua santificando a sua igreja para aquele grande e glorioso dia. Que Deus nos abençoe. Amém.